Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sumida aqui por motivos de saúde. Eu gravei, né, a apresentação da minha bebê, acho que foi o último vídeo que teve aqui no canal, porque aconteceram várias coisas, eu estava investigando desde que a minha bebê nasceu um nódulo, né, na mama, que eu só descobri assim que ela nasceu. Saía sangue antes de sair o leite, mas um sangue como se a gente tivesse furado uma veia mesmo, machucado. Saía um sanguinho, uma quantidade significativa e um sangue vivo, né? E aí eu mostrei pra médica quando ela nasceu, mas ela falou que provavelmente era da pega errada. E nisso a gente continuou a vida, só que quando ela completou 2 meses, o sangue continuava. Eu procurei a enfermeira do posto de saúde e ela falou que aquilo lá era suspeita, que não era da amamentação, que não é normal, aquele nódulo não era normal, o leite que saía não era normal, porque até então, pra mim, aquele nódulo era um leite empedrado. E a obstetra falou a mesma coisa, ela pensou que fosse um leite empedrado. Como eu sou mãe de primeira viagem, então eu imaginei que fosse isso. E aí começou um pesadelo na minha vida, mas assim, passei um processo com a graça de Deus, né? A gente tem vencido dia após dia e hoje eu vou contar um pouquinho desse testemunho para vocês. Provavelmente eu vou ter que dividir para que o vídeo não fique tão grande. Desde então, com minha bebê com 2 meses, eu fui para mastologista na semana seguinte, né? Já iniciamos os processos. Ela pediu uma ultrassom. Na outra semana, retornei nela para mostrar a ultrassom. E ela não gostou. Ela falou assim: essa ultrassom não tá dando nada. Eu não tô. Não tá boa qualidade. Eu não tô de acordo com esse diagnóstico. Tinha dado Birads 2, que é sem suspeita de câncer de mama. E aí ela falou assim: volta na próxima semana. Eu vou pedir pra você voltar no final do meu atendimento, porque se for o que eu tô suspeitando, eu mesmo vou fazer essa ultrassom. Se for o que eu tô suspeitando, eu já vou coletar essa biópsia. E aí eu fui na outra semana e eu tinha que ir acompanhada, porque eu fui sozinha com a minha bebê, né? Aí, como a minha bebê tava bem pequenininha, meu marido tava trabalhando, eu tive que levar ela. Aí as enfermeiras seguravam ela pra eu passar na consulta, pra ela examinar, né? Mas minha bebê é muito calminha até hoje, graças a Deus. Hoje ela tá com 1 ano e 5 meses, então já se passou um tempo deste período. Ela tava com 2 meses na época. E aí eu fui na semana seguinte. E aí quando ela colocou a ultrassom, ela... É o que eu imaginava. Isso não é um nódulo normal. É um nódulo suspeito, não é Birads 2. Eu posso coletar a biópsia? Aí, geralmente aqui no município, eles mandam pro Rio. Eu moro no interior do Rio. Eles mandam pro Rio para fazer a coleta da biópsia. E aí depois espera 45 dias para ser o resultado. Mas ela ficou tão preocupada que ela mesma coletou a biópsia ali. E aí mandou pro Rio, esperamos longos 45 dias. Quando chegou a biópsia, eles me ligaram, né? Porque chega pra saúde, pra unidade de saúde, né? E aí me ligaram, falaram que a biópsia estava pronta pra eu ir na consulta com ela na semana seguinte. Porque foi tudo muito rápido em questão de consultas e agendamentos aqui. Foi bem rápido. Aí, pegando o resultado da biópsia, deu que era um nódulo benigno. Aí ela, eu não tô satisfeita, mas a gente pediu uma biópsia, né? Vamos então fazer os procedimentos pra gente fazer a retirada, porque como esse nódulo tá muito grande, ele pode crescer, mas causa incômodo e várias outras estatísticas pode ser gerada ali, né? Pode se transformar em maligno e outras coisas. Começamos o procedimento de exame, foi até bem rápido, a gente fez todos os exames para operar, foi marcado para 9 de junho. E aí, no dia da cirurgia, o ar-condicionado estava quebrado. Eles remanejaram a cirurgia para dia 30 de junho. Só que nesse intervalo, eu toquei minha axila e senti um nódulo. Eu falei, ops, eu preciso ir na minha médica, eu preciso ir na minha médica. Já fiquei desesperada. Fui lá acho que no mesmo dia, se eu não me engano, ou no dia seguinte. Fui lá e falei, moça, eu preciso falar com a doutora Priscila. E eu acho que foi no dia seguinte, eu fui lá. Falei, eu preciso falar com a doutora e agendar uma consulta de emergência. A menina foi bem sarcástica, até zoou. Falei assim, ai, eu sinto muito, é só agendada, é só consulta agendada. Aí eu falei assim, vê se tem encaixe, fala com a sua supervisora, eu ia operar, apareceu um novo nódulo na axila, expliquei toda a situação desesperada, com uma bebê no colo. Aí ela continuou debochando, até rindo, sabe? Com um tom de sarcasmo mesmo. Aí eu falei assim, fala com outra pessoa acima de você, eu quero falar com outra pessoa. Aí ela chamou a moça, vê se tem vaga, ela é paciente da doutora. Aí quando ela olhou, tinha vaga, tipo, era uma questão dela olhar pra ver se tinha vaga, né?
olhou, tinha vaga, eu já passei com a doutora, maravilhosa, muito atenciosa. E aí ela falou assim, Jéssica, é o que imaginávamos, isso não é um nódulo benigno. Aí já caiu no chão, né? Aí fomos para outro município fazer o exame, que é o município que eu trabalho, né? Eu consegui uma vaga lá, por eu ser funcionária pública lá. Consegui uma vaga e fiz a biópsia na outra semana, uma coisa que assim demorou tanto tempo no meu município. No município que eu trabalho, foi de uma semana para outra. Eu fiz numa sexta-feira, na outra sexta-feira já tinha saído o resultado. Na quinta-feira seguinte tinha saído o resultado. Porque eu lembro que foi no mesmo dia eu fui pro consultório do outro médico. Que aí a da axila quem coletou foi outro mastologista, porque é uma área de especialidade que a minha médica inicial não atendia. Mas graças a ela eu tô viva. Graças a ela, ela não desistiu, ela continuou persistindo, ela me atendeu, ela me pergunta como eu estou, como que está o tratamento até hoje. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Sabe, Deus tem sido bom o tempo todo. E aí, já peguei os encaminhamentos com ele para fazer no particular, porque nesse intervalo Deus abriu uma porta de emprego com plano de saúde pro meu marido. E aí vem os detalhes, assim, que para os olhos humanos pode ser normal. Mas em janeiro, meu marido tinha enviado um currículo. E no dia que eu fui lá procurar a médica com nódulo na axila, ligaram pro meu marido fazer uma entrevista. E nessa entrevista, ele já foi convocado para trabalhar. Foi tudo muito rápido. Eu saí desesperada, falando, amor, eu vou ter que fazer um encaixe no vídeo, porque eu sem querer cortei. Eu saí de lá falando, amor, a médica falou que esse nódulo pode ser maligno, e já desesperada, porque eu tava com uma bebê. Meu bebê nesse tempo, acho que já tava com uns 3, 4 meses, eu não lembro muito bem. Mas aí ele falou assim, amor, eu também tenho uma notícia. Eu fui convidado para entrevista. E aí ele fez a entrevista e quando eu fui na doutora com nódulo na axila, ainda não tinha feito a biópsia. E quando eu peguei o resultado da biópsia do câncer de mama, foi o mesmo tempo que ele foi chamado para entrevista. E ali foi Deus falando, eu tô com você. Eu estou com você. Da mesma forma que o nódulo na axila me impediu de operar, né? E ele foi Deus falando. Assim, eu senti nitidamente naquele processo ali de quando a doutora falou que poderia ser maligno, eu entendi que o nódulo da axila foi, filha, foi Deus assim, nitidamente falando, filha, continue investigando que não é só isso. E aí eu já desesperada, porque eu saí sem chão daquele consultório. Quando eu liguei pro meu marido, foi Deus me acalentando, eu tô contigo. Eu estou contigo nesse processo. Então, assim, confiar em Deus é muito importante. Óbvio que a gente se desespera, óbvio que a minha parte humana ali eu fiquei sem chão, mas ao mesmo tempo Deus sabe o tempo certo de dar conforto, de gerar conforto, e Ele abre as portas no momento certo. Um currículo que foi enviado em janeiro, em julho, meu marido foi chamado para entrevista, em julho, junho. Então, tipo assim, no exato momento que a gente precisava das portas abertas, Deus me deu uma filha no tempo certo, Deus abriu as portas no tempo certo. Então, assim, quando a gente tá com Jesus no processo, mesmo na dificuldade, mesmo nas adversidades, as coisas se tornam mais tranquilas. A gente tem um conforto que se chama Espírito Santo Consolador, que as pessoas que não conhecem Jesus ainda não têm. Então, assim, se você não conhece, eu te convido a conhecer esse Deus perfeito, maravilhoso, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, que ele faz pequenos milagres, que a gente precisa ter sensibilidade para sentir, porque às vezes a gente espera grandes coisas, grandes feitos, um mar se abrindo, mas às vezes o milagre do Senhor tá ali, numa porta aberta no momento exato, no ventre, na madre aberta, sabe? Porque se eu não tivesse tido a minha filha, talvez eu não tivesse descoberto o câncer, porque não é um câncer hormonal, é um câncer através de uma proteína que toda mulher tem. Então não tem nada a ver com a gestação. E se eu não tivesse descoberto talvez o duto onde tinha tumores também, não tinha entupido. Então o tumor não tivesse crescido ou se mostrado ali, porque tinha os leites também, né? Então, Deus faz tudo de forma perfeita. E a quimioterapia causa uma
menopausa precoce, tem mulheres que não conseguem engravidar depois dela. Pode ser que eu consiga daqui a um tempo se eu quiser ter outra filha. Pode ser, mas Deus faz tudo de forma perfeita. Eu consegui viver a maternidade da minha filha. Se eu quiser futuramente ser mãe novamente, eu posso adotar. Mas eu já vivi a experiência de gerar, de ver um bebê crescendo dentro de mim. Uma experiência que, assim, só Deus pode nos permitir viver. Porque Ele abre a madre no momento que a gente mais precisa. Então, assim, confiem no processo, confiem em Deus. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, essa primeira parte da minha descoberta, né? Que aí eu descobri, já fui pro plano de saúde, já comecei as consultas particulares com esse médico, esse mastologista novo, né? Porque ele que operou a axila, o que a médica inicial do SUS não fazia, e ela também não atendia a Unimed. E aí eu passei o tratamento pela Unimed, foi um tratamento maravilhoso. E aí vem a parte 2 inicial do meu tratamento. Então eu te convido a viver essa experiência, esse milagre e ouvir um pouco do meu testemunho. E eu espero que esse testemunho edifique a sua vida. E se você tá num momento difícil, já não tá acreditando mais que a vida pode melhorar, que as coisas podem acontecer, existe um Deus que ele pode fazer coisas grandiosas em pequenos detalhes. Basta a gente ter sensibilidade e pedir para que Deus nos torne mais sensíveis aos pequenos milagres do nosso dia a dia. O fôlego de vida é uma porta aberta, é um livramento pequeno que seja, sabe? Então, Deus faz coisas grandes no nosso dia a dia, no nosso pequeno cotidiano, sabe? É um remanejamento de creche, foram vários milagres e eu pretendo contar para vocês o meu testemunho detalhadamente. Então, esse foi o início do meu diagnóstico e aí a gente começa agora uma nova trajetória com tratamento. E eu espero que vocês consigam acompanhar e que vocês gostem, que vocês sejam edificados através da minha vida. Amém? Tchau, até o próximo vídeo!